Salve, galera, começando mais um vídeo no 3 pontos e a falta para falar dos playoffs da NBA. Vamos falar aí dos jogos da rodada de segunda-feira. Kings abrindo 2-0 na série contra o Golden State Warriors. Mais uma vez, um jogaço entre essas duas equipes. E as duas primeiras partidas do Kings em casa, eles fizeram valer seu mando de quadra e venceram o Warriors. Agora a série tá indo para São Francisco. Vamos falar também de outro time que conseguiu fazer 2-0 jogando em casa, que foi o Philadelphia 76ers, vencendo o Brooklyn Nets em uma partida bem diferente, onde jogadores mostraram que a gente não estava acostumado a ver deles. Vamos falar desses dois confrontos, analisar, trazer todas as nuances, os números aqui com o Filipão, mas antes da gente fazer toda essa análise, hora da gente pedir o seu like aqui para você ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. É assim que funciona. O like, o vídeo vai para mais gente. E também não se esqueça de assinar o canal do 3 pontos e a falta. A gente tá tão pertinho de chegar em 3 mil inscritos. Aqui, ó, falta tão pouco. E no vídeo passado eu sei que a gente falou pra galera seguir e a galera seguiu. Ajudou pra caramba a gente a chegar mais perto dessa meta. Então a gente conta com vocês pra chegar nos 3 mil seguidores. É isso. Hoje foi rápida a apresentação. Filipão, Kings 114, Golden State Warriors 106. Um jogo em que aconteceu de tudo, né, cara? A gente viu o Warriors abrir mais ligado, né? Apesar de ali os primeiros 2 minutos, a defesa do Kings fez uma blitz ali que não passava nada, cara. E a torcida pirando, um monte de ponto em fast break. Galera, parecia que ia ser uma loucura, mas o Warriors segurou, mostrou autoridade, mostrou experiência, ficou à frente no placar, né? Segurou a defesa segurou o ataque do Kings para só 17 pontos no primeiro quarto. Só que a partir do segundo, cara, esquece. O Kings impôs seu ritmo, venceu com autoridade. A gente viu o Draymond Green sendo ejetado, enfim, foi uma partida que teve basicamente de tudo mais uma vez mostrando por que essa série é a série que você tem que prestar atenção nessa primeira rodada de playoffs da NBA, né? Bruno, foi o puro suco do playoff, resumindo tudo que você trouxe pra gente aí. Jogo incrivelmente disputado, parelho, atmosfera hostil, parecia jogo de Libertadores. E quando é assim, vence quem quer mais. E ontem parecia que era o Kings que estava perdendo de 1-0 a série. Então, assim, jogadores deixaram desde o começo a alma na quadra, disputaram todas as bolas, assim, deixando com sangue. Tive na injeção do Draymond Green, o Sabonis literalmente sendo pisado no peito, né? O Draymond Green ficou em pé no peito do Sabonis. E ele volta, vai fazer um raio-x hoje pra ver se quebrou alguma coisa, mas o cara joga o restante do jogo inteiro, mesmo naquele estado, e a vitória veio. Não é coincidência. E falando do Draymond Green, ele deu, obviamente, né? Ele agora que é companheiro de profissão nosso, né, Bruno? Ele que tem um podcast. Curiosamente, hoje ele não... Ontem ele não soltou episódio nenhum. Hoje não teve episódio do podcast do Draymond Green, veja você, né? Pois é. Ele é sempre muito criticado, porque ele acaba revelando algumas coisas, dá muita opinião dele enquanto jornalista, quando ele é um jogador, está no meio da série. E no primeiro jogo ele saiu, ele veio dizer que é o seguinte, olha, o jogo 2 eu tô tranquilo, é só a gente fazer uma marcação melhor no Fox e no Monk. Mas eles literalmente não conseguiram parar nenhum dos dois. Tudo bem que o Fox chutou só 10 de 23 de quadra, mas de novo ele foi o senhor clutch time. E o Monk foi imparável, 18 pontos e 3 bolas de 3, um cara super confiável, defensivamente também se transformando. E pra piorar, se esses dois caras resolveram, Huerter e Sabonis, que foram fatores não existentes no primeiro jogo, ajudaram muito nesse jogo de ontem. O Huerter teve 15 pontos e pra mim foi o dom do primeiro tempo. E isso mostra, de novo, a profundidade desse elenco. Como é que esse time tá pronto. Mas talvez o que mais me chamou a atenção, honestamente, foi a intensidade de Sacramento. Foi por isso que eu comecei o bloco assim. Desde o começo do jogo, os caras não tiveram medo do Warriors. Os caras realmente entendiam a importância dessa partida, se alimentaram da vibe da torcida, e por isso o Golden State teve um aproveitamento de quadra tão baixo. Forçaram os caras a literalmente 22 turnovers,
que não é muito a cara desse time experiente, desse time campeão. Eles foram muito inteligentes em... porque é muito... Acho que convém explicar, né? Acho que a gente não falou muito sobre isso ao longo dessa série, né? O fato de que o Sacramento com o Mike Brown, que é um cara que trabalhava no Warriors, né? Mostra que essa série é de times que jogam muito parecido. É um estilo de jogo muito similar, né? Muito passe, uma transição muito rápida. É muito claro, assim, se você tivesse visto os jogos de ontem, o jogo do Warriors e do Kings e o jogo do Sixers e do Nets, você via a diferença da velocidade dos times em quadra. Cara, o Kings e Warriors era lá e cá. Os caras pareciam que tinham, velho... Frenético. Parecia que os caras tinham tomado o nosso café lá na Liberdade, Filipão, o Cold Brew. Os caras estavam acelerados, mano. Né? E esse ritmo de jogo é um negócio que é muito legal, porque normalmente o Warriors está acostumado a imprimir esse ritmo com times um pouco mais lentos, né? Então a gente acostuma muito a ver um time mais acelerado e o outro time meio que tentando se segurar, tentando resolver no posicionamento, na marcação. Agora esse não, era meio que o Kings estava usando a arma deles contra eles mesmos, né? Isso que foi muito interessante. E foram super eficientes. Seguraram o Golden State Warriors para apenas 32% da linha de 3 pontos. O que mostra como, mesmo em transição, mesmo em ritmo frenético, o Kings se manteve muito sólido no perímetro. Crédito pro gigantesco Domantas Sabonis. O que ele apanhou do Draymond Green e do Kevin Looney no jogo inteiro não tá escrito. E não afinou. Pelo contrário, foi por conta dele que o Kevin Looney sofreu a 5ª falta, logo no meio do 3º quarto, e quase não mais jogou, e o Draymond Green foi ejetado. Ou seja, foi um lance polêmico, vale dizer, para quem não assistiu a partida, quando o Sabonis cai ao chão, ele sofre uma falta, ele cai ao chão, não foi o Draymond Green que fez a falta, ele abraça a perna do Draymond, prevenindo que o Draymond voltasse, né? Voltasse para sua defesa. Nisso, na tentativa de tirar a perna, a outra perna dele livre pisa em cima do Sabonis como dando um passo para soltar a perna de trás. E aí, obviamente, os árbitros vão para a mesinha lá, assistem o lance e dão a falta técnica número 2 pro Draymond Green, não a 1, como foi a chamada de quadra. Ou seja, o Sabonis não tem, assim, não tá isento de culpa, né? Mas são lances inteligentes, mostram um cara como é que o cara tá pilhado, investido e afim, Bruno, de fazer o que tem que ser feito para ganhar o jogo de basquete pro time dele. Ele sabe que o Draymond Green é um cara explosivo. Ele sabe que o Draymond Green tava com 4, 5 faltas. Faz isso esperando uma reação que vem. E aí o Draymond Green é ejetado e o jogo muda na hora super, super importante. Ele também foi responsável por Sacramento ganhar a batalha do garrafão. Kings venceu o Warriors nessa área 54-40. E os números dele provam também isso. Foram 24 pontos e 9 rebotes, sendo 4 ofensivos. Então, assim, os 9 apenas, quando você olha, não mostram que ele foi eficiente de fato na transição rápida do jogo e provendo os companheiros com pontos de segunda oportunidade. Falando em defesa, crédito também pro imenso Davion Mitchell. É incrível como é que caras assim que não tinham espaço tanto na rotação na temporada regular crescem nos playoffs por estar dando conta de marcar o melhor jogador do time adversário. O Curry teve um bom jogo ontem, se você olha as estatísticas, mas ele chutou só 9 de 21 de quadra. Ele foi muito baixo de aproveitamento. Ou seja, esse é o tamanho de um elenco profundo. Você pode contar com diferentes peças que estão crescendo na hora certa. 14 pontos para ele também. E fez trabalho sujo que ninguém vê, portanto. Mas, Brunão, mais uma vitória histórica para o Kingão. Para esse time ter vivido um verdadeiro conto de fada esse ano. Vitória coletiva de um time profundo, inteligente, muito bem treinado. Mas se engana quem acha que a seta é definida. Ah, com certeza, né? Até porque agora a gente tá cruzando a ponte, né, para São Francisco, onde o Warriors basicamente tem dominado, né, durante toda a temporada regular. Era praticamente impossível ganhar do Warriors em casa, né? Foi o grande conto do Warriors nessa temporada é esse. O time nunca ganha fora de casa, mas também nunca perde em casa. Então, exatamente. Eu acho que talvez vai ser o grande desafio do Kings começa agora. É tentar tirar pelo menos um jogo do Warriors
agora nessa próxima sequência, né? A gente vai ter jogo, vai ser na quinta-feira. Vamos ver, eu confesso que eu vejo a série empatando em São Francisco. Eu não acho que o Kings vai conseguir tirar um jogo do Warriors jogando lá. Porque, independentemente do resultado desses dois jogos, o que a gente viu em quadra foi um Warriors muito ligado, foi um Warriors que soube explorar em alguns momentos as deficiências táticas do Kings, né? Eu acho que só não saiu com a vitória porque os jogadores do Kings estão muito pilhados, muito focados, né? Querem muito, tão conscientes do papel histórico que eles estão desempenhando na franquia. Primeira vez em playoffs em mais de uma década. Então... Quase duas, né? Quase duas. Então eu acho que o Warriors tá vivaço. E jogando em casa é letal. Isso, é diferente quando um time vence fora de casa e depois leva o confronto para a sua casa. O Kings fez o contrário, ele venceu os dois em casa, fez seu papel, mas de fato, o Warriors a gente viu essa temporada inteira que eles são um time literalmente diferente jogando nos seus domínios. E sabendo que estão perdendo de 2-0, agora eles vão vir com tudo. E é um lugar em que o seu elenco de suporte entrega, joga melhor. Então eu espero jogos muito melhores. Por exemplo, Jordan Poole, que até agora não começou a série. Até agora ele não entrou no jogo. E os caras que estão jogando já bem vão jogar ainda melhor. Andrew Wiggins foi tremendo ontem, fez muito bem seu papel ofensivo e defensivo. Mas eu espero que, de novo, que o Curry tenha um aproveitamento muito melhor do que esse. O Warriors vai chutar certamente mais de 32% de 3 pontos. Ou seja, é hora do Kings mostrar a mesma intensidade e concentração, porque dá pra vencer. E esses dois jogos provam isso. Um dado pra elevar a moral do torcedor do Kings, Bruno, pra gente fechar. Steph Curry jamais esteve 0-2 nos playoffs na sua carreira. Só isso. Rapaz, eu não vou nem acrescentar mais nada, eu já vou passar direto pro próximo jogo aqui. Vamos falar do jogo 2 de Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Placar de jogo da NBA dos anos 90, Filipão, dos anos 80, anos 90. Placar de basquete FIBA 96-84, que mostra muito bem, né? Quando a gente vê um placar desse sentido, a gente vê que as defesas funcionaram muitíssimo bem. E um cara que jogou defensivamente mais do que... Talvez tenha sido a grande partida dele no âmbito defensivo, foi o Joel Embiid. Ele simplesmente dominou o garrafão, fechou essa partida com 19 rebotes, pegou tudo ali na zona pintada e garantiu a vitória de um Sixers que parecia meio devagar, meio apagado, não tava ali, né, o pessoal das bolas de três as bolas não estavam caindo, James Harden, sei lá, parecia que tava de ressaca, e o Nets estava muito ligado, né, o Nets em vários momentos ele parecia que ia conseguir roubar o mando, né, fechou o primeiro tempo em vantagem, conseguiu dar um susto ali no Sixers no início do jogo, mas aí chegou no final do jogo, o Sixers mostrou que tava tranquilo, que tava dominante ali naquela partida e conseguiu fechar o último quarto sem maiores sustos, fazendo o que todo mundo tava esperando deles, né? De um time que tem um potencial MVP. Fizeram a parte dele. Era obrigação do Philadelphia 76ers ganhar esse jogo ontem, embora fosse um jogo com um enredo diferente do que a gente tá acostumado. E por isso eu começo dizendo que pode ter parecido uma vitória normal, mas significou muito mais pra Philly do que imagina. Que a gente pode imaginar. O Brooklyn começou o jogo, como você falou, com um plano muito claro, que era ir para um small ball, passar a quadra e basicamente tornar o Embiid irrelevante dentro do garrafão. E no primeiro tempo deu muito certo. O time estava mais leve, eles rodaram muita bola e por isso caras como o Cameron Johnson tiveram 5 bolas de 3, terminou o jogo com 28 pontos. Só que no segundo tempo tudo mudou. A defesa do Sixers voltou muito mais pilhada, crédito por uma chamada de um come-toque que o Doc Rivers deu nesses caras num timeout, logo no começo do terceiro quarto. Eles começam no terceiro quarto, o Brooklyn faz uma cesta de 3 de novo, ele chama um timeout, senta os caras na cadeirinha, e a televisão mostra, passa o que eles estão conversando, e fala basicamente, galera, tá na mão de vocês. Se vocês não quiserem ganhar o jogo, tá ok, a culpa é de vocês. Assim, o que vocês querem?
E aí os caras voltam desse timeout completamente mudados. Eles enxugaram as bolas de 3 do Brooklyn, protegeram melhor o garrafão. E o resultado disso, Bruno, o Brooklyn chutou só 35% de quadra no segundo tempo inteiro. Não tô falando de bola de 3, não, de tudo. Tudo. Não conseguiu Ou chegar seja, na cesta do Sixers, né? a defesa do Sixers voltou com uma intensidade diferente. Isso passa pelo mental desses caras, porque defesa é um pouco de ímpeto também, né? Defesa não é técnica. Defesa é vontade, é entrega. E no outro lado da quadra, isso também se fez presente. Se a bola caiu para o Brooklyn no primeiro tempo, foi para a Filadélfia que ela caiu no segundo. Crédito pro Tyrese Maxey, Bruno. O grande nome do Sixers na partida, eu acho, assim. Junto do Embiid e ofensivamente mais do que o Embiid, né? Mais do que o Embiid. Eu acho que no primeiro tempo, se não é o Maxey, a vaca deita. Então ele segurou literalmente. Tranquilamente. Ele segurou o Sixers nas costas ontem, terminou o jogo com 33 pontos, 13 de 23 de quadra, sendo 6 bolas de 3. Jogaço pra esse moleque de 22 anos, que tá crescendo. A gente fala muito de profundidade, né? Quando a gente analisa os outros times e elogia. Bom pra Joel Embiid, bom pra James Harden ter um cara como esse que pode pegar fogo e decidir jogos. Mas o Joel Embiid acabou pra mim sendo o nome do jogo. Por mais que não tenha tido um jogo típico de Embiid dominante, porque o garrafão não foi utilizado ofensivamente, defensivamente, ele foi um absurdo. Ele foi super agressivo. Ele foi pra linha de lance livre 8 vezes e converteu os 8. E melhor, teve 7 assistências também. Ou seja, ele encontrou maneiras de ser eficiente, impactar a partida, mesmo sofrendo marcação dupla, literalmente em quase todas as posses de bola. E esse é o impacto que a gente espera de uma grande estrela. E no âmbito defensivo, teve uma das melhores partidas que eu já vi Embiid jogar. Literalmente. Foram 3 blocos, além dos 19 rebotes que você mencionou, Brunão, e foi responsável por jantar o Nets nos rebotes. O Sixers venceu essa batalha dos rebotes 56-33, sendo 13-5 os rebotes ofensivos. Ou seja, é o que a gente tá falando no bloco do Sacramento Kings agora. Quem tá com mais vontade, quem tá com mais fome de vencer esses jogos. Então, ou seja, irmão, no jogo em que tiveram muita dificuldade no primeiro tempo, o Embiid teve só 11 tentativas de arremesso de quadra e o Harden teve só 8 pontos, junto com 10 turnovers a mais do que o Nets, a vitória significa muito. Ela mostra muito, mostra um time muito mais maduro. É o típico jogo que o Nets... Eu tô falando Nets toda hora. É o típico jogo que os Sixers perderiam ano passado. A gente viu um time muito apático ano passado, principalmente na série contra o Heat, um time que não tinha vontade. Mas eles conseguiram tirar essa vitória da cartola, sair do buraco que eles cavaram no meio tempo, mostra que talvez esse time seja mais concentrado, mais capacitado para vencer de todos esses anos. E é por isso que essa vitória ontem significou tanto. E esse Philadelphia... Pode falar. Para envelopar, tem um time diferente. Estão mais agressivos, estão resilientes. Coisa, de novo, que eles nunca me pareceram ser. E com o Embiid, que está se transformando numa eventual potência defensiva, o que pode botar a liga em alerta. Mas isso é o suficiente para os Sixers sair de Nova York, do Brooklyn, com pelo menos uma vitória nessa série? Sim. Porque agora a gente tá indo para lá, né? Próximos 2 jogos, próximo na quinta-feira também. Você acha que o Sixers consegue tirar pelo menos um jogo do Nets nesses próximos 2? Creio que sim. Diferentemente do que a gente falou da série do Kings e do Warriors, que tá completamente em aberto, e o Warriors é um time muito dominante em casa, não é o caso do Nets. Há uma discrepância muito grande de talentos e de fisicalidade nessa série, e eu espero, obviamente, o Harden não ter mais que 8 pontos, o Embiid tentar mais do que só 11 arremessos de quadra, ou seja, consigo ver os Sixers vencendo sim. Para mim, o grande teste desses Sixers vai ser o Boston Celtics. Eu acho que só nesse confronto que a gente vai ver se esse time realmente está pronto para vencer. E levando em conta, né, que o Celtics passa do Atlanta Hawks. Todo mundo tá acreditando que é isso que vai acontecer, só tô fazendo esse asterisco porque não aconteceu ainda, mas tá todo mundo imaginando que o Celtics passa de Atlanta, assim, nessa primeira rodada de playoffs. Tá aí, é isso, fechamos então mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta. Peço aqui pra você que tá assistindo a gente deixar seu comentário, o que você achou desses jogos de hoje, né? De hoje não, da noite de segunda-feira, da vitória do Kings fazendo 2-0 sobre o Warriors, da vitória do Sixers fazendo 2-0 sobre o Nets, e o que vocês imaginam pra essas duas séries. E também pros jogos que vão acontecer agora nessa terça-feira, se já quiserem aí abrir a caixa de comentários pras partidas de hoje, tem muito jogo legal hoje, Filipão.
A gente vai ter aí, falando no Celtics, vai jogar com o Atlanta Hawks. Vamos ter Nicasso contra o Cleveland Cavaliers mais uma vez. Esse eu quero ver. Vamos ter também Suns e Clippers, cara. Jogos muito, muito, muito bons nessa terça-feira. E, obviamente, amanhã a gente tá aqui de volta batendo ponto pra comentar tudo sobre eles. Se o Filipão, claro, estiver vivo até lá, porque o coração dele será testado na noite desta terça-feira. É isso. Não se esqueça também de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos da Falta, ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos aqui. Valeu, Filipão. Tamo junto. Obrigado a você que tá assistindo a gente aqui até agora. Um grande abraço. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Valeu!